落ちてくんがうちの帰る途中切った羽の代償や Olá, sozinhos, bem-vindos a mais um Estúdio Vlog. E vocês conseguem acreditar que a gente chegou no 10? Eu não consigo, parece que foi ontem que a gente começou essa saga. Mas enfim, hoje a gente vai fazer algumas tarefinhas e uma delas é fazer a nova coleção que vai pra loja online. Alguns de vocês estão me perguntando e eu planejo abrir ela esse mês, vamos ver se dá tudo certo. Mas eu queria abrir ela com essa coleção de terror, porque eu queria muito fazer pra loja agora esse esquema de lançar todos os produtos de lançamento por coleções em uma temática. Então, por exemplo, a primeira coleção que eu queria trazer pra loja em si é terror, porque eu sou apaixonada por terror. Não só filmes de terror, séries de terror, jogos de terror, creepypasta, tudo que você consiga imaginar no tema, mangá de terror, tudo. E eu sei que vocês também gostam, porque uns produtos que eu tinha, que eu já descontinuei, eu não tenho mais na loja, mas que mais fez sucesso, foi a mini cartelinha de adesivo de terror fofo. Então, se é algo que eu amo, vocês amam, por que não transformar numa coisa pra gente, como uma coleção pra loja? Então, vai ter cartelinha de adesivos, coleção de bottoms, kit de bottoms e uma necessaire. Sim, eu tô super animada, a gente vai fazer a estampa do interior dela, vocês vão entender daqui a pouquinho, mas o primeiro passo foi fazer a impressão dos adesivos e como vocês podem ver, eu me manchei inteira com a tinta da impressora. Eu não sei o que aconteceu, eu tirei, eu acho que com muita falta de cuidado e vazou no meu dedo, ficou aí uns 2 dias, mas tudo certo. E olha que bonitinho, eu refiz a cartela de terror fofo, coloquei muitas coisinhas a mais, tem anime agora, tem analog horror, tem várias coisas e esses são da coleção dos bottoms, eu quero fazer todos eles nesse estilo de fisheye. E essa primeira arte que vocês estão vendo é de Mouthwashing, que é um jogo muito bom, se eu não me engano, ele é de uma empresa pequenininha e ele é um jogo que é assim, é bem perturbadorzinho, mas eu gostei muito da parte sonora desse jogo, a parte dos sons desse jogo são guturais, assim. E aqui estão os sketches que a gente vai mexer um pouco, outros bottoms que eu também quero trazer pra coleção, Sally's Face, Chucky e a Coraline, porque a Coraline precisa ser mais vista como um filme de terror. Eu, como criança dos anos 2000, era aterrorizada pela Coraline e vamos fazer agora juntinhos o interior da necessaire. Eu tô muito animada, elas ainda não estão nas minhas mãos, mas já estão em produção. Basicamente é uma necessaire que é de courino por fora, couro vegetal, e por dentro, quando você abrir, vai ter essa estampa de intestinos que eu fiz um acabamento aquarela digital, né? Vocês vão ver aqui o processo e eu tô muito animada, o mock-up ficou muito da hora e eu espero que vocês gostem. Eu tô super empolgada pra fazer as coisas em coleção, esse ano promete, 2026, se tudo der certo, vai ter muita coisa da hora na loja. Pra quem ficou curioso quando eu falei aquarela digital, basicamente é um tipo de acabamento de pincéis no estilo digital, né? Que eles imitam a aquarela. Eu gosto muito desse set de pincéis, ele é de um artista que eu vou deixar aqui na tela o nome dele, ele é muito bom. Se eu não me engano é Adilson Farias, se não for isso, é algo bem parecido. Ele manja muito, não só na aquarela digital, mas também na aquarela tradicional, ele é brasileiro, muito da hora. E o set dele de pincéis é muito da hora, muito bom, parece realmente aquarela, mas você consegue achar vários tipos de acabamento no digital. Então tem alguns pincéis que eles imitam giz de cera, lápis de cor, lápis grafite normal, e eu acho que traz alguns tipos de finalização bem interessantes, assim, porque eu gosto muito do digital, aquela carinha de digital mesmo, mas de vez em quando você quer dar uma sensação de um desenho tradicional, mas você precisa digitalizar ele e acaba sendo muito mais prático você fazer tudo ali direto ou no computador, ou no iPad, ou no tablet, e aí você não precisa digitalizar, né? Você já tem ele ali prontinho, principalmente para uso comercial, é muito mais simples. Cara, imagens de terror e desespero, eu derrubei café. Ai, eu sempre estou com uma xícara de café do meu lado, porque, né, a vida adulta não é fácil, então a gente precisa de um cafezinho, e eu derrubei em cima do meu teclado inteirinho, quer dizer, não foi inteirinho, foi mais na parte dos números das teclas, mas assim, me deu um desespero, moleque, que, gente, eu preciso um dia tirar todas as keycaps e limpar, mas assim, e a preguiça, sabe? Mas eu preciso, eu vou trazer vocês comigo, tá? O dia que eu tiver que fazer isso, pra gente fazer isso juntos, pra eu ter coragem, porque, não, só tirar essas foi tão dificinho. Eu tô tirando com pinça. Esse teclado, ele vem com a partezinha, né, a pecinha pra você tirar as teclas, que tá guardado na caixa que ele veio, aí eu fiquei com preguiça de pegar, porque eu tava meio desesperada de, meu Deus, vai entrar café dentro do teclado, e aí eu tirei com a pinça mesmo. Algumas pessoas perguntam, esse teclado, ele é da Apple Maker, eu não sei se, eu acho que é Apple Maker a marca.
e ele é o verdinho que vem com uma telinha, mas a telinha quebrou. É tipo uma televisãozinha, sabe, que você encaixa com uma entrada tipo C, assim, tipo carregador de celular mesmo. Ela era super fofinha, mostrava a temperatura, mostrava o horário, você conseguia colocar um gif. O meu era um gifzinho da Halle, de Stardew Valley, que eu casei com ela, mas ele, eu não sei, parou de funcionar. Eu tô tentando achar pra recomprar só essa pecinha, mas eu não tô achando, é um teclado eu acho um pouco mais antigo, então talvez esse teclado só fique sem a telinha mesmo, o que é meio triste, mas assim, eu amo esse teclado. Eu não sei exatamente qual é o switch dele, porque a Apple Maker, ela é aquele tipo de marca que dá nomes aleatórios pros switches, então tipo, não é switch brown, switch red, é switch wisteria. Então o meu teclado tem o switch wisteria. O que isso significa? A Apple Maker sabe, eu não sei muito bem, mas eu amo esse teclado, ele é super legalzinho, e como experiência de pessoa que não tinha teclado mecânico e tal, e começou a ter nos últimos meses, eu gostei bastante, sabe? Me dá muitas sensações gostosas de digitar, coisa que eu não tinha necessariamente, agora eu fico, tenho que escrever um e-mail, lá, e acho super divertido. Então, assim, se você tiver que fazer aí um setup, você tiver pensando em investir num teclado, eu acho legal. Pelo menos se você quiser pegar um teclado mecânico de Switch, ele é muito gostosinho de digitar, então te dá um ânimo pra quando você precisa fazer as coisas, pelo menos é o que eu sinto. E pausa no trabalho para o momento recebidinhos pagos. Eu tenho um produto muito específico que ajuda muito a recuperar meu lábio. Eu tenho a boca muito seca e eu pensei que era só falta de água, mas eu tenho tomado muita água ultimamente e ela continua muito seca, então não sei o que é, mas é aquele produtinho da Too Faced, que é um lip balm, assim, de reconstrução para a noite. Eu uso muito esse produto, assim, tanto é que esse rosinha que eu tô mostrando é a fórmula antiga e é meu segundo potinho dele, porque eu durmo todas as noites com ele, é a única coisa que resolveu a minha boca seca do Graciliano Ramos, e eu tomo água, cara. Eu pensei que fosse falta de água, mas não é, porque eu tô tomando uns 2 litros de água todos os dias agora e não tá resolvendo. Então, esse kitzinho vinha 2 produtinhos, né? Esse mais escurinho e esse cheio de glitterzinho, então era meio que 2 em 1. E não vendeu tudo na Sephora, eu imagino, porque ele entrou em promoção no começo do ano, e aí eu comprei, eu queria muito ele, eu aproveitei aí e me dei de presente. Tô usando a corzinha mais escura durante o dia, né, pra sair. A que já tava aberta eu uso ainda, né, eu vou usar até acabar. E essa de glitterzinho eu vou usar quando acabar a que eu tô usando agora de noite, que é a mais clarinha, eventualmente. Então ainda não abri, mas assim, nossa, é muito bom, os cheirinhos são maravilhosos e as corzinhas são essas. Tem a mais escurinha, essa é a de glitter, e a última é a fórmula antiga, é de melancia. Que cheirinho gostoso. Fico um pouco triste dessa formulação não existir mais, da cheirinha de melancia mesmo, era um cheiro muito bom. Mas enfim, o produto eu imagino que seja o mesmo, eu ainda não testei pra dormir, mas a corzinha mais escura que eu tô usando pro dia a dia, ele hidrata super bem. Então eu imagino que também vai funcionar super à noite, e se você tem problema de boca seca, eu super recomendo você fazer esse teste, sabe? Dar uma chance, porque eu já testei todo tipo de produto que você consegue imaginar, todo tipo de balme labial, Cicaplast, tudo que você consiga imaginar eu já testei, e esse foi o que mais deu resultado em mim. Então assim, se você já testou tudo e nada deu efeito, dá uma chance pra ele é caro, mas assim, ele demora uma vida pra acabar. Eu falei já que eu terminei um potinho do de melancia antes, tá usando esse segundo que eu mostrei no vídeo, e assim, ficou comigo basicamente 1 ano, eu passo todas as noites e eu não passo uma quantidade pouca. Eu passo até sentir que é suficiente e não só uma camadinha, sabe? Eu passo uma parte embaixo, uma parte de cima e aí eu vou dormir. Enfim, não é uma publi, inclusive é bom sempre lembrar, eu acho que se fosse uma publi eu deveria falar mais bonitinho, assim, os nomes, etc. Mas dica de amiga mesmo, eu gosto bastante, talvez você também goste. Mas enfim, né, voltando aqui pro trabalho de ilustradora, que não somos ainda blogueiras de maquiagem, aqui você consegue ver o acabamento do pincel de aquarela, que ele vai dando uma textura ao mesmo tempo que você vai pintando, é muito sobre pressão que você vai colocar na caneta na hora do digital. Então você consegue ver que onde eu coloco mais pressão na caneta, ele vai ficar mais escurinho, onde eu vou colocando menos, ele vai ficando como se fosse uma aquarela mais aguada. Ele é bem legal, você tem que acostumar. No começo eu tive dificuldade, até porque uma aquarela digital não é tão macia, né, de você trabalhar tão suave quanto uma aquarela mesmo na mão. Então, assim, é realmente questão de costume, mas você pega. Se você gostar do acabamento de aquarela e for do digital, eu acho que super vale a pena aí o teste, mas isso não substitui a sensação, tá? Como pessoa que adora também uma aquarela tradicional, a aquarela tradicional traz uma coisa aí do sentimento, da leveza, da fluidez da água, que aqui não, aqui é bem durinho, mas para um
lugar profissional, comercial, super funciona. O passo a passo dessa ilustração basicamente foi fazer primeiro o sketch, eu pesquisei várias referências de intestinos, não reais, tá? Mas enfim, desenhos de escola mesmo no Pinterest, eu gosto bastante de lá pra pegar referências, enfim, referências, inspirações. Depois eu fiz o sketch, fiz a line art em vermelho, com esse pincelzinho que ele era um pouco mais translúcido, era como se fosse uma caneta tinteira um pouco mais translúcida. Depois fiz a cor base, passei as sombras mais clarinhas. Em alguns pontos específicos que teria mais profundidade, eu vim como se fosse com uma aquarela mais aguadinha. Vim com uma corzinha de amarelinho claro, para dar luzes também bem aguadas. E depois essa luz dura que eu achei que ia ficar mais interessante na parte da estampagem, para dar uma coisa também da ilustração, sabe? Não ficar tão suavezinho, ficar meio cartoonado, eu gosto, principalmente quando é pra produto. Mas aí é questão de estilo artístico mesmo, eu gosto dentro do meu trabalho, mas não necessariamente precisa ser aplicado no seu, ia ficar legal também sem as luzes duras, e eu coloquei estrelinhas pra trazer essa dicotomia do, meu Deus, intestinos, ai, mas estrelinha, que fofo, enfim, gosto de gore fofo. A primeira tarefa do dia foi fazer a estampa dos intestinos da Necessaire, e aí quando eu acabei eu fui fazer o planejamento de conteúdos curtos que eu quero lançar nas minhas redes, TikTok, Instagram, etc. Porque eu tenho encontrado muita dificuldade de conseguir conciliar conteúdos longos aqui do YouTube com os curtos de outras redes, e eu trabalho com isso, então a gente tem que conseguir aprender a dar uma conciliada, seja por bem ou aos trancos e barrancos, mas assim, eu acho que é muito mais treino, então daqui a pouco, se eu continuar focando nisso, focar nos dois tipos de conteúdo, daqui a pouco a gente pega e fica fácil. Então eu fui aí tentar escrever as ideias de vídeo que eu quero muito trazer para as redes mais curtinhas, e isso me ajuda muito a conseguir me organizar nos dias de gravação, de ok, hoje eu preciso gravar tal vídeo, ou eu queria muito que esse aqui saísse primeiro. É um processo criativo que eu tento deixar mais solto pra ficar mais espontâneo e ver o que realmente eu quero fazer em cada um, sabe? Só colocar a ideia principal e ir escrevendo pontos-chave e ver o que sai ali na hora, eu acho que fica mais interessante. Mas, assim, é parte de processo criativo. Eu também faço roteiros mais complexos, mas normalmente é mais quando são vídeos ou muito técnicos, ou quando são vídeos de perguntas e respostas, ou quando, enfim, vídeos mais difíceis, né, mais longos, às vezes eu também faço roteiros, mas na maior parte dos casos eu só deixo tudo rolar, que eu gosto do resultado, eu acho que fica interessante. E como eu sempre digo que artista não tem tempo ocioso, tem tempo de cortar adesivo, eu fui cortar esses daí, que são da cartelinha de terror. Esses especificamente deram errado, porque na hora da impressão cortou a parte da margem que a máquina de corte precisa ler para conseguir cortar os adesivos. Então, eles não iam conseguir virar cartelas, eu decidi cortar para fazer brindezinhos para vocês sabem que eu adoro fazer isso, e vocês conseguem ver um pouquinho mais dos closes dos adesivos que vão ter na cartela. Pessoalmente, eu posso falar que é uma das cartelas que eu mais tô feliz e gay de ter feito, eu achei que ela ficou muito bonitinha, sabe essa coisa de transformar coisa assustadora em coisa fofa? Também amo transformar coisa fofa em coisa assustadora, mas aí eu achei que ficou tão bonitinho, e como ela tá mais atual, a última que eu fiz foi lá em 2023. Deu pra fazer várias referências que na época eu nem conhecia, porque, né, são coisas que nem tinham lançado ali em 2023 e que agora eu amo, são séries, são filmes, são animes que super fazem sentido na minha vida. Então tem de novo o Mouthwashing, que eu acho uma obra muito boa, tem vários analog horrors que eu gosto demais, tanto da parte visual como da parte da história, das partes dos sustos. Tem Weapons, que é um filme que eu achei maravilhoso, No I'm Not a Human, que é um jogo que eu achei super legal, super interessante, tava super em hype, né? E, enfim, coloquei aí várias coisinhas. Eu tô querendo fazer, por cima da cartela de adesivo, uma impressão em papel vegetal pra colocar o título de todas as obras, porque, né, não é porque você gosta, sei lá, de Sexta-feira 13 que você sabe necessariamente o que é Perfect Blue ou o que é Boa Noite Pum Pum. Eu acho que o que une a gente é o amor pelo medo e pelo terror e pelo susto, e não necessariamente o tipo de obra, né? Então, a minha ideia também com essa cartela era fazer uma espécie de guia pra vocês, se vocês quiserem conhecer obras novas, ou só ficarem curiosos de, meu Deus, mas que bicho é esse aqui que eu nunca vi? Vai estar ali o nome. Eu quero fazer em papel vegetal, né? Fazer uma impressão ali dos títulos por cima. Ainda não fiz esse teste, vou fazer junto com vocês, mas se der tudo certo, vai ser uma das coisas que eu com certeza vou ficar mais orgulhosa nessa vida, porque, de novo, eu amo terror. E vamos pintar esse Chuck agora. Eu sempre gosto de começar os meus desenhos digitais ou pela line art ou pela parte da colorização, depende muito de como eu vou querer renderizar esse desenho. Se eu quero fazer uma coisa mais cartoonada, uma coisa um pouco mais anime, mais ilustração mesmo, aquela coisa bem da line art forte, a line art é o contorno.
Eu começo de novo pelo contorno, né? Eu faço ali toda a line art bonitinha. Esses daqui são alguns que eu quero fazer com uma line art mais indireta, ou até sem line art. Então eu vou pela cor mesmo, eu acho mais simples, do que depois tem que ficar tirando line art na renderização. É um caminho também, mas eu acho assim mais simples quando eu quero fazer já sem linhas de contorno. Depois de fazer o Chuck, eu fui logo fazer Sally, e eu fiquei super felizinha que deu pra repetir vários tons dos desenhos entre os bottoms. Então o azul deu pra repetir bastante, os tons de laranja, de vermelho, de tom de pele, os de branco até, e isso gera ideia de coleção, de grupo, o que é perfeito porque todos esses bottoms vão ter o mesmo tamanho e eu também quero colar um lacinho de cetim, porque tá na posição perfeita. Eu fiz essa posição de fichear porque eu quero colar em todas essas testinhas bonitas que eu tô desenhando um laço rosinha bem fofo, porque de novo o gore fofo é muito superior a qualquer outro tipo de gore. Eu falo gore fofo, tá? Mas é só, tipo, misturar coisa de terror com coisa bonitinha. E eu gosto muito dessa estética. Então todos eles terão lacinhos colados nas devidas cabeças. Nessa altura do campeonato, talvez já seja algo que dê pra prever, mas eu amo desenhar bicho feio. Não só essas versões bonitinhas que eu tô fazendo aqui pra coleção, mas bicho feio, assim, de verdade. Umas coisas, umas assombração que você veria, sei lá, numa paralisia do sono, assim. João, deixa aqui umas imagens de umas telas que eu pintei nos últimos tempos, tá? Isso daí eu pintei em janeiro desse ano. Eu tenho uma coleção que eu fiz na faculdade que ela é toda de fragmentos e coisas feias e buracos e coisas horrorosas. Ai, é tão libertador, cara. Eu não consigo explicar o quão é libertador desenhar bicho feio. Mano, tenta. Principalmente se você trabalha com arte, tá? É libertador. Eu não sei se é porque quando você desenha um bicho feio, ele não precisa ficar bonito. Então, assim, você só precisa de verdade que ele fique assustador. É muito bom, sabe? Você se desprender dessa coisa do perfeito, de nossa, tem que ficar bonito. Não tem que ficar bonito, tem que dar medo. Você tá com medo disso? Então tá perfeito. Eu gosto, eu amo, eu acho... sei lá, acho relaxante, acho terapêutico. Inclusive, segundo minha própria terapeuta, ela acha uma técnica super legal, interessante também de desenhar bicho feio de vez em quando, liberta. Às vezes até dá vozes pra algumas coisas e questões inconscientes que a gente não consegue nomear racionalmente. Às vezes você fazer um bichão bem horroroso consegue aí libertar, principalmente se não for algo muito sério, às vezes é só uma raiva que você sentiu ali, você tá libertando. Se você sente a necessidade de fazer isso sempre, igual eu também senti, às vezes é bom procurar uma terapia, tinha uma dor gigantesca dentro de mim que eu precisava fazer sair de alguma forma e era em forma de desenhar bicho horrível. Então, assim, se é sempre, procure alguém pra conversar, alguma terapia, talvez tenha alguma coisa aí que você nem consegue entender direito ainda. Se é às vezes, também é terapêutico, é maravilhoso. Então, assim, dica de Sunny, desenho bicho feio é muito libertador. E dica de Sunny também, se você tem a possibilidade de fazer terapia, por favor, faça terapia. Mesmo se você achar que, ai, não tem nada de errado, eu tô super bem, faça. Às vezes você vai descobrir alguma coisinha aí dentro de você que você nem imaginou que estava aí e que você pode viver muito mais confortavelmente sem ela. Eu acho que o público que me segue aqui não tem essa ideia, né, de que terapia é uma coisa de gente louca ou é uma coisa de gente fraca. Mas se caso você tem esse estigma dentro de você, não é coisa de gente fraca, pelo contrário, você tem que ser muito forte para primeiro aceitar que você pode estar precisando de ajuda ou para aceitar que você não está totalmente satisfeito com coisas que estão acontecendo na sua vida e também para você procurar querer ser uma versão melhor de você mesmo. Você tem que ser muito corajoso para isso e é algo que só você pode fazer por você. Então, se você pode, se você tem a condição, se é algo que você tem a capacidade de fazer, eu sempre recomendo, vá fazer uma terapia, é maravilhoso. Você descobre coisas de você, mesmo se você não tiver nenhum problema aparente naquele momento. Você se descobre, você descobre seus limites, você descobre quais são os seus nãos, quais foram as coisas que te machucaram, o que você precisa evitar para você se machucar menos, ou coisas que você precisa melhorar para sua convivência com pessoas que você ama. Enfim, você descobre quem você é, e isso é perfeito para você conseguir conviver primeiro bem com você mesmo, segundo bem com pessoas à sua volta, porque você vai saber seus limites, você vai saber o que você às vezes peca na sua convivência com os outros e você pode contornar isso. Então, assim, autoconhecimento é uma coisa que ninguém te tira e é perfeito, é maravilhoso. Se você tem a chance, vai atrás disso.
E assim, aqui eu não quero romantizar nada também, vocês sabem que não é o meu objetivo, pelo contrário, o que eu quero com esses vídeos é primeiro ser uma companhia, ser algo legal pra vocês, segundo também trazer a realidade. Buscar autoconhecimento, na verdade, é uma coisa que, não é rápida, não vai ser da noite pro dia, e também não vai ser a coisa mais legal do mundo, sabe? Às vezes vai ser doloroso sim, mas é uma dor boa e é uma dor que ela vai vir pra trazer resultados bons pra você. Então, é aquele tipo de dor que precisa ser passada e eu pessoalmente acredito que ninguém passa por algo que não consegue passar naquele momento, sabe? Eu acho que se você está passando por uma situação, de alguma forma você tem a força pra enfrentar ela naquele momento. O universo não dá pesos maiores para quem não consegue carregar, mesmo que às vezes os pesos sejam extremamente pesados, você tem a força para conseguir sair dessas situações. Eu acredito nisso, eu acredito em você. Mas enfim, é doloroso, não vai ser fácil sempre, às vezes você vai acordar e vai se sentir uma porcaria, porque você tá conversando com uma pessoa, você sabe racionalmente que ela tá falando algo pra te deixar triste, mas você não consegue se impedir de ficar triste mesmo sabendo disso, ou você sabe que você tem uma tendência de, por exemplo, eu fiquei muito bravo e eu tenho a tendência de, quando eu estou bravo, a descontar nos outros. Você tá tentando melhorar nisso, mas um dia você vai descontar mesmo assim, e você se sente mal, você se sente triste, você se sente uma porcaria, porque eu sabia exatamente o que eu tinha que fazer e eu fiz de novo, e sinceramente faz parte do processo. E não vou te falar que não é frustrante, tá? Eu tô na terapia aí faz uns 4 anos e só agora eu tô conseguindo ver resultados bons mesmo. Eu pararia de ter feito terapia há 4 anos? Eu julgo a Sanizinha lá, pequenininha de 4 anos atrás, começou a fazer terapia? Não, era o que eu podia dar. E eu sou muito grata, na verdade. Então, se é algo de verdade que você pode fazer por você, eu de você daqui a 1, 2, 3, 4, 10 anos vai te agradecer demais. Isso eu posso te garantir. Mas, enfim, a gente já falou de muito papo sério. Vamos voltar aqui pros papos de artista autoral. Eu troquei os vinis adesivos dos adesivinhos que eu vendo no unitário. Antes eles eram adesivos também de vinil holográfico, mas eram outro acabamento. E esse, além de holográfico, ele é transparente. Eu testei, eu já coloquei eles na água. Eles são sim a prova d'água, e eu gostei muito do efeito deles. Eles colados em papel clarinho dá exatamente o mesmo efeito se eles fossem impressos em papel vinil branco. Então eu gostei muito do jeito que ficou a cor. Ele também tem esse reflexo holográfico, eu achei bem legal, e eu diminui um pouquinho o tamanho deles. Eu achei que tava extremamente grande demais e não tava muito legal, eu achei que realmente tava muito grande. E agora que tá um pouquinho menor, pra mim tá no tamanho ideal, principalmente pra levar pros eventos, porque o acrílico que eu tava levando e expondo eles tava, não sei, não tava legal, gente, não tava legal mesmo. Agora tá perfeito, eu consigo levar mais variedade pra vocês, eu acho que fica mais arrumadinho também, e é um tamanho bom pra você colar ainda em papel, ainda em garrafa d'água, e ele tá mais delicadinho assim, sabe? Eu admito que a parte mais desesperadora de todas, na verdade, foi ter que cortar tudo de novo, porque eu já tinha um estoque, inclusive ele tá aqui guardadinho. Eu acho que eu vou fazer adesivos surpresas pra vocês, envelopinho e tal, porque eu sei que vocês gostam de um gacha, eu também gosto, e são adesivos de vinil, então eles são muito bons, assim, de verdade. De garrafa d'água eu já testei lavar, passar bucha, são ótimos. Eu acho que eu vou fazer isso com o estoque que eu tenho aqui dos adesivos maiores, mas foi literalmente pegar tudo que eu tinha e falar, ok, vamos considerar que eu tenho 0 e fazer todo o estoque de novo. Então eu imprimi todos os adesivos de novo, fui cortando eles um a um, e eu tenho muita variedade de adesivo unitário, socorro. Então eu fiquei um pouco desesperada, foi aí uns 2 ou 3 dias, tanto é que vocês vão ver que no próximo Studio Vlog a gente ainda vai estar cortando esses adesivos. Socorro! Mas tudo bem, deu tudo certo, deu pra fazer o estoque. Inclusive, uma coisa que eu gostei de ter diminuído o tamanho é que agora no acrílico que eu levo pros eventos tem até espaço faltando, gente. Vocês acreditam nisso? Eu imprimi alguns placeholders pra levar no último evento que eu fui lá na Liberdade. Foi em janeiro, a gente já tá em fevereiro, né? E, enfim, eles não vão permanecer, são alguns adesivos dos chaveiros novos que eu fiz. Então eu fiz o adesivo das Ives, da arte das Ives, da arte do Kirby, da Retsuko, mas eu quero fazer coisinhas novas pra ser adesivo de vinil especificamente. Só não tive tempo ainda, tive que fazer uns placeholders aí, algumas coisas temporárias, mas eu tô tão feliz que tem espaço sobrando naquele acrílico. Meu Deus, é inacreditável. E falando de espaço sobrando, eu tô fazendo uma limpa no meu quarto, que tá sendo assim um episódio. Ai, vou contar aqui pra vocês. Meu Deus, a fofoca da semana, o meu pesadelo. Eu tô mexendo no meu quarto, né?
basicamente jogando coisa fora, separando coisa pra doar. Inclusive, vou abrir uma lojinha no Enjoei, porque eu vou estar vendendo vários mangás e livros que eu tenho aqui em casa, que eu usei muito pra fazer o meu TCC. O meu TCC foi fazer o quadrinho Amor Fati, fazer toda uma pesquisa em cima de quadrinhos e histórias narradas como forma de cura, né? Então, assim, eu realmente estudei muito, eu fui atrás de muita referência, e são coisas que são obras muito boas, mas que, assim, eu não leio mais hoje, eu não procuro mais elas como referência, então eu gostaria de repassar. Vou abrir um Enjoei, eu vou deixar o link aqui quando já tiver tudo certinho, mas eu tô abrindo espaço. Só que fazia um tempo já que eu não fazia isso, então eu devo ter destruído a casa de algumas aranhas. E aí, no mesmo dia que eu tava mexendo aqui nas coisas do meu quarto, eu tava deitadinha, bonitinha na minha cama, já com meus hidratantezinhos na perna, e aí mexendo no celular, né, no belo TikTok. Eu não vejo uma aranha pernuda passando na minha frente de noite, e eu não consegui matar ela. Cara, eu sou míope, eu sou bastante míope, eu tenho uns 5 graus de miopia em cada olho, mas de perto eu enxergo, e eu vi aquela aranha passando assim, ó, bem na frente dos meus olhos, entre a minha cara e o celular. Cara, eu tentei matar ela, não consegui, e me deu um desespero, né, já era tipo mais de meia-noite, não consegui matar a aranha, não sabia se a aranha tava no meu cabelo, se a aranha tava na cama, se a aranha tinha ido pra trás da minha cama. O que me restou foi fazer gaslighting comigo mesma, de ficar, não, aranha? Eu não vi aranha. Você é louca, Sunny. Você não viu aranha, você achou que você viu uma aranha. E colocar uma touca de cetim, que eventualmente eu lembrei que eu tinha, em cima das minhas orelhas, porque eu fiquei desesperada, pensando, essa aranha vai entrar na minha orelha. Ela vai entrar na minha orelha. E rezar. Muito. Fiquei, mentores, por favor, mentores, protejam as minhas orelhas, protejam, não quero, não, aranha na minha orelha, não. Foi meio ridículo, mas assim, passou, eu acho que ela não entrou na minha orelha, então acho que valeu. E o pior é que nem era uma aranha realmente assustadora. Nossa, era uma aranha peluda, Sandy. Não era. Era uma aranha daquelas pernudinhas, sabe? Que é tipo a bolinha e as perninhas compridinhas. Eu sei que ela não faz mal, eu sei. Mas vai que ela entra na minha orelha. Eu não quero, sabe? Ela pode viver aqui. Eu não ligo muito pra aranha. Óbvio que eu tenho medo de aranha venenosa, aranha marrom, sei lá. Mas assim, esse tipo de aranha é maravilhoso, como bichinho, como pernilongo e tal. Mas viva no seu espaço, que eu vivo no meu. Eu não quero viver simbioticamente com você com no meu travesseiro. A gente pode viver simbioticamente, eu sei que você não vai me fazer mal, mas a partir do momento que eu te vi, eu acho que você tá no meu cabelo, que você decidiu que o lugar que você quer morar é na minha cara. Então, enfim, eu acho que ela tá bem, ela deve ter achado algum outro lugar, eu não vi mais ela. E assim, não que eu tenha visto ela. Eu ainda continuo fazendo gaslight comigo desde então. Faz uns 4 dias que isso aconteceu. Eu não vi aranha. Vocês viram aranha? Eu também não vi aranha nenhuma. Mas, enfim, ela deve ter achado uma casa hipotética, né? Porque eu não vi aranha nenhuma. Então, assim, a aranha hipotética que eu talvez tenha visto, deve ter achado uma casa. Mas, enfim, né? Voltando aqui a falar do episódio do quarto, eu precisava realmente fazer uma limpa aqui porque tava horrível. Eu não sei se vocês são assim, mas eu não consigo viver em paz num ambiente bagunçado. E o meu quarto, ele é tudo. Ele é meu escritório, ele é meu estoque, ele é meu quarto, eu durmo aqui, eu trabalho aqui, eu edito aqui, eu gravo aqui. Então, assim, são muitas coisas e muitas funções ao mesmo tempo e tava tudo uma zona. Nossa, tava horrível. E aí eu me sentia péssima, eu acordava todos os dias meio paia, meio, meu Deus do céu, esse lugar está horrível. E aí agora eu tô melhor, consegui abrir espaço, consegui ter bastante coisa nova, eu abri gavetas, então tem gavetas livres. E, que coisa boa pro coração. Nossa, se vocês estão vivendo num lugar meio bagunçado, arrumem ele, talvez ajude um pouco aí na saúde mental, porque na minha, nossa, é uma nova Sunny que tá aqui falando com vocês. Tô animadinha porque eu arrumei meu quarto e porque eu com certeza não vi uma aranha. É por isso que eu tô assim agora, mas enfim, tava meio tensa a situação, eu acordava meio triste, sabe, por causa do redor, do ambiente, não tava muito legal não. Vocês conseguem ver, olha as coisas empilhadas ali, gente, a caixa, os bagulho da Shein, a grama que eu levei pro evento, tudo empilhado. Nossa, me dá gastura até de olhar aqui no vídeo, ainda bem que não tá mais assim. Enfim, cortei adesivos, esses são os adesivinhos que vocês sabem, dou de brinde na loja online e tinha acabado meu estoque, então fiz mais estoque nesse adesivinho transparente holográfico e também menorzinhos, eu achei que ia ficar mais delicadinho. Nossa, especificamente esses, assim, quem já recebeu os pedidos antigos com esses adesivos do Ilustre no Look sabe, gente, que adesivo gigante era essa. Desculpa por ter feito um adesivo tão grande, assim, eu não sei onde vocês colariam isso. É a capa de um caderno, basicamente. Enfim, eu diminui, eu acho que tá mais delicadinho, mais bonitinho, mais versátil de colar. Olhando de agora, eu sinto que os meus adesivos antigos estavam numa vibe daquele meme das mochilas das crianças da escola estadual, que é basicamente as tartarugas do Super Mario. Enfim, não que estivessem feios, eles só estavam bem grandes mesmo.
Essa é uma pergunta que talvez algumas pessoas façam e eu vou aproveitar para responder agora. Eu tenho sim uma máquina de corte e por que eu continuo cortando esses adesivos unitários na mão? Basicamente, eu não sei se nesse tipo de papel aconteceria a mesma coisa. Eu tenho minhas dúvidas que sim, mas eu tenho que testar. Mas o antigo papel que eu usava de vinil para esses adesivos unitários, ele era tão holográfico e brilhante que a máquina não lia. Basicamente, pra Jéssica, a máquina de corte, né, conseguir ler o arquivo e saber onde ela precisa cortar, ela vai ler marcas de corte impressa, né, que são 2 linhas em formato de L e um quadradinho preto. Só que ela lê, se eu não me engano, por laser. Então ela vai transmitir uma luz ali, o que bater de volta pra ela em preto, ela sabe onde tá a marca. Só que o negócio refletia tanto, mas tanto, que ela não conseguia achar essas marcas de registro. Então ela não conseguia cortar, ela não conseguia saber onde cortar. Talvez nesse funcione, porque mesmo sendo holográfico, o fundo dele é clarinho. Eu não sei, eu vou fazer um teste ainda, porque ia ser mais prático cortar na máquina de corte. Eu adoro fazer coisa na tesoura, vocês sabem, sou aficionada, meio perfoca tesoura, mas é meio complicado, né, cortar tipo 500 adesivos na mão. É possível? É possível, é o que eu tenho feito até hoje, mas assim, é um pouco complexo. Se desse pra fazer na máquina de corte ia ser muito prático, né, porque enquanto ela corta, eu poderia cortar também, e aí 1 mais 1 dá 2. Mas eu duvido um pouco que dê certo, porque eu lembro que um dos grandes problemas que eu tinha quando eu laminava mesmo as cartelas de adesivo, quando elas ainda não eram de vinil, é que às vezes eu acabava laminando em holográfico em cima das máquinas de corte, e aí ela não conseguia ler, porque justamente batia a luz e refletia o holográfico. E, enfim, mas eu vou fazer o teste, né? Quem sabe? Aí, inclusive, a Jéssica está trabalhando nas cartelinhas de terror. E aí dá pra ver justamente as marcas de corte, que são esses 2 L's, que um dá pra ver nesse exato momento, o outro só vai dar pra ver quando a cartela sair da máquina. Mas é outro desse L e um quadradinho preto. Ela usa isso pra conseguir se guiar. Ali, ó, o quadrado preto. E é isso, basicamente. É assim que ela funciona, é assim que pelo menos eu faço o corte dos adesivos. E sim, essa cartelinha de horror fofo, ela é feita em vinil, então é a prova d'água, é a prova de calor, é a prova do tempo, é a prova de várias coisas. E como eu sei que vocês gostam de ver a Jéssica trabalhando, eu fiz vários takes em vários ângulos dela trabalhando. Eu entendo, na verdade, é bem interessante ver ela cortando. Ela corta intensidades diferentes, é tipo, meu Deus, é uma máquina que corta, enfim. É tipo uma super tesoura. Então, eu acho legal. Coloquei vários takes aí pra vocês poderem ver. Inclusive, quero muito saber qual é a obra favorita de vocês, amantes do terror, que tá nessa cartelinha. Eu sou suspeita, né? Eu tenho apego emocional por várias delas, por isso eu desenhei. Mas eu posso falar que eu tenho algo por I Have No Mouth and I Must Scream, que é esse bichinho amarelo, porque eu acho muito cultural, assim, sabe? Ele é, se não me engano, um livro que virou um videogame e eventualmente ficou muito famoso aí no mundo de youtubers e pessoas que narram creepypasta. E eu acho ela muito interessante, assim, muito boa, sabe? É uma distopia que fala sobre inteligência artificial e, enfim, vão atrás, talvez vocês gostem. Eu também gosto muito de Pearl. Pearl é muito bom. E não só a Pearl, né? A Mia Goth, ela é perfeita, ela é uma rainha do horror, essa mulher grita como se não houvesse amanhã, inclusive, sim, eu falo português, mas eu preferia se falássemos em inglês. Eu amo que ela... eu amo que ela é neta da Maria Gladys. Eu acho isso muito engraçado, enfim. E espero que ela esteja bem também, né? Eu acho que ela tava meio perdida faz um tempo. Gosto da Mia Goth. Acho ela diva e eu acho diva também que ela é meio brasileira. Falando ainda de Mia Goth, eu achei maravilhoso ela falando em português com Wagner Moura na premiação do Globo de Ouro. Eu achei, assim, a junção... Nossa, meu coraçãozinho ficou feliz, porque, gente, Wagner Moura, sabe... A cachorra mais burra desse calçadão falando com a Mia Goth. E a Mia Goth falando, oi! Eu não sei porque a voz da Mia Goth é tão engraçada, é muito fininha. Enfim, ela é diva. Amo os filmes dela, não vou conseguir ver todos. Tem um filme de terror muito específico que ela fez, que ele liga com tortura. E assim, gente, eu amo terror, mas pra mim tortura não dá. Eu passo mal, sabe? Eu acho que tem certos limites que a gente tem que se conhecer. Terapia mostra isso pra gente, tortura eu não consigo. Outros gêneros de filmes de terror e tudo mais eu consigo dissociar, sabe? De ok, isso é só um filme, isso não é de verdade, tá tudo bem. Só que quando pega na tortura, o meu cérebro não consegue desassociar que aquilo ali é só uma obra cultural, sabe? Que não está acontecendo de verdade, eu fico mal por dias. Quando é outras coisas, sabe? Filme de espírito, filme de, sei lá, ET, ou até aqueles filmes que são meio trashão, que aparece muito gore, mas enfim,
assim, que não tem tortura em si, é só um gore pelo gore, consigo dissociar, sabe? De, ok, é só um filme, é só uma obra, não tem a ver com a minha vida, é só uma produção. Tortura não dá. Então, a gente tem que se conhecer, e esse filme específico da Mia Goth é um que ele é muito ligado à tortura, eu esqueci o nome agora, mas ela não é a principal, ela tá loira no filme, é da A24 também, se eu não me engano, mas o principal é um cara, eles vão pra uma ilha, ele é escritor, é um cara que... Nessa ilha só vai gente muito rica, fala sobre impunidade. Ai, não sei, gente, não pega. Eu sei todo o plot do filme, porque, de novo, eu sou uma assídua consumidora de canais e coisas que falam sobre filmes de terror, de creepypasta, de séries, de jogos de terror. Então, assim, eu sei todo o plot do filme e justamente por isso eu sei que pra mim não ia descer. Então, assim, ó, não. Mas depois de toda essa falação, tá na hora desse Estúdio Vlog chegar ao final. A gente já acabou de trabalhar por esse vídeo, tô lavando meu rosto, já tinha tomado banho nesse dia mais cedo, então eu só quis tirar a maquiagem mesmo. Não durmo de maquiagem, a pelezinha de vocês vai ficar triste. E uma coisa que eu tenho feito, que eu tenho gostado bastante, é double cleansing. Então passar um removedor aí de maquiagem ou de sujeira mesmo, à base de óleo, e depois passar um sabonete normal pro rosto. Eu me envelopei aí de toalha, porque eu não sei, eu não consigo lavar o rosto sem molhar tudo ao meu redor. Eu, o chão, a pia. E deu certo, fiz igual o cabeleireiro quando envelopa a gente pra lavar o cabelo, sabe? E eu tenho gostado bastante de fazer rotinas noturnas de cuidados. Eu sei que na época da Comic Con eu mostrava isso pra vocês, mas eu tô tentando fazer isso virar uma rotina um pouco mais forte. Então, dormir com óleo de cabelo, passar tônico toda noite, um hidratantezinho pelo menos, e hidratante no corpo também, porque canela seca não dá. E eu sou uma rainha da canela seca. Igual da boca seca, da canela seca também. A gente tá ficando íntimo, né? Às vezes eu vejo que eu tô falando umas coisas aqui. Enfim. Se cuidem, se hidratem, não só por fora, por dentro também tomem água, tá? Mais importante que passar um hidratante no teu rosto é tomar água. Lembrete da tia Sunny, não esqueçam. Por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, da falação e de trabalhar comigo. Não esqueçam de se inscrever no canal, curtir, hypar o vídeo também e deixar aqui um comentário que me ajuda demais. Além de, claro, comentar ideias de vídeo que vocês querem ver aqui no canal em 2026, se vocês quiserem ver algo específico. Eu vou dar meu máximo para conseguir trazer. Por hoje é isso e tchau!